Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, grato a você pelo carinho de estar conosco aqui no canal Boas Notícias. E nós estamos com o nosso subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no nosso terceiro trimestre de 2024 com o tema O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, com o subtema Os Ensinamentos Divinos nos Livros de Ruth e Esté para a Nossa Geração. Muito bem, hoje nós já estamos com a lição de número 5 para 4 de agosto de 2024. O assunto, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Olha aí, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Graças a Deus. O nosso textual diz: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3:11. A verdade prática diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a sua família. Valor incalculável. Muitas mulheres têm preço, algumas têm valor. Era o caso de Ruth. Ruth era uma mulher que não tinha preço, ela tinha valor. E esse deve ser o padrão para as santas mulheres de Deus. Não tem um preço, mas tem um valor incalculável, certo? Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe está em Ruth 3:8 e também até o versículo 10 e também capítulo 4 e versículo 11, que diz: E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E a-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Graças a Deus. Olha, o tema desta lição é o casamento de Boaz com Ruth. Esse casamento, ao longo da história da igreja, é visto como um tipo de Cristo e a igreja. No relacionamento de Boaz com Ruth, temos um tipo de relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva. Bem, a palavra é remissão, com C cedilha. A palavra-chave desta lição é remissão, com C cedilha. E temos também a palavra remissão com 2 S, mas é já que eu explico qual a diferença das duas. A introdução da lição nos diz: o livro de Ruth começa com fome e morte, mas termina com 2 grandes celebrações. O casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso Redentor divino humano. Divino humano porque Jesus desvestiu-se do esplendor da sua glória quando veio nascer de Maria. Senão Maria não suportaria. E então ele desvestiu-se. Isso é uma doutrina que se chama doutrina da kenosis, do esvaziamento. A palavra que vem do grego. Porém, Jesus preservou muito da sua divindade. Pelo menos 7 características da sua divindade, Jesus não abriu mão. E isso é um assunto para uma outra aula. Mas uma delas é de receber adoração. Todas as vezes que alguém se prostrou e adorou a Jesus, ele não negou receber adoração. Por quê? Porque ele continuava sendo divino. Saber o entendimento, saber o que se passava na cabeça das pessoas, ninguém sabe, mas Jesus sabia enquanto homem. Isso tinha a ver com a sua parte divina também. Então,
Por isso que aqui diz que o nosso Redentor divino humano, ele veio, se fez carne, habitou entre nós, mas não deixou a sua divindade, certo? Bom, o nosso primeiro tópico fala-nos do compromisso de Boaz com Ruth, o compromisso de Boaz com Ruth. No segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth. E terceiro, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e também de Boaz. Bom, essa lição nos diz aqui, ó, no lugar da bênção. No lugar da bênção. Ruth estava no lugar certo. No lugar certo. Perto da pessoa certa. Noemi, sua sogra, sabia quem era aquele homem. Da sua moral, do seu respeito. Talvez ela não soubesse que ele não era o parente mais próximo. Que tinha um outro ainda. Tá? Na escala de proximidade sanguínea, tinha um mais próximo. Mas Deus providenciou para que chegasse até Boaz. E você já leu, deve ter lido o livro de Ruth, um livro muito pequeno, muito fácil, de leitura leve. E se você que está na escola dominical, nós já estamos na 5ª lição, você não leu o livro de Ruth todo ainda, pelo amor de Deus. Faça isso, tá bom? Faça isso. No lugar da bênção, a colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo, como está no capítulo 2, versículo 23. Seu lema era, tudo quanto me disseres, farei, como está em Ruth 3 e 5. E Ruth teve a oportunidade de conhecer outros homens? Teve. Ela era nova, viúva, não tinha impedimento nenhum que ela pudesse se casar com qualquer homem também, que não tivesse impedimento algum. Todavia, ela preferiu continuar escutando e seguindo os conselhos da sua sogra. E isso fez toda a diferença na sua vida e fez toda a diferença na história de Israel. Tá? A iniciativa de Noemi, é o segundo subtópico, os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano e preparado para a debulha. Então juntava tudo lá. Mas naquele tempo não era muito diferente de hoje. Sempre teve pessoas que se acham dono do alheio. E pessoas poderiam se aproveitar. E na madrugada ir até a eira para roubar os cereais que estavam lá. Por isso, os donos dormiam perto dos montes, né, dos vários montes de trigo colhido e de cevada. E também os outros, né? Alguns outros funcionários também dormiam tudo ali perto para servir de vigia para aquilo que eles tinham já colhido o dia inteiro. E agora, estando lá, Boaz se deita, comeu, bebeu, se alegrou ali, conversou alguma coisa, porque normal, onde tem vários homens trabalhando, tem aquela conversa, sorrisos e tudo mais, aquele momento de descontração. Estava lá os trabalhadores e as trabalhadoras. Era como se fosse um alojamento ao relento. E e Ruth ficou observando onde seria o local que Boaz iria se deitar. Não com intenções sexuais, tá? Não com esse tipo de intenção maliciosa, sensualidade, não. Ela estava seguindo uma orientação da sua sogra, de Noemi. E ela observou e foi até onde Boaz estava. Viu ele deitado. Se deitou ali, botou a sua esteirazinha, seu lençolzinho e deitou aos pés dele. Não era um costume, digamos assim, estranho a esposa deitar aos pés do marido naquele tempo. Deitar perto do marido naquele tempo, mesmo que fosse no chão. Em casas muito humildes não tinham camas. Então as pessoas já estavam acostumadas a levantar pela manhã, pegar a sua esteira, enrolar e colocar no cantinho da casa ali. E quando fosse de noite, hora de dormir de novo, desenrolar a esteira e deitar. Muitos anos depois, Jesus cita uma parábola
de alguém que chegou batendo numa porta e pedindo ao vizinho que lhe ajudasse com alguma comida, porque chegou visita naquela hora e ele não tinha nada. O dono da casa lhe respondeu dizendo: pai, não posso não, já estou deitado. Minha esposa, minha mulher e meus filhos já estão comigo na cama, então não imagine uma cama como as de hoje. Certo? As casas eram pequenas, com 1 ou 2 cômodos apenas, a lareira ficava ali próximo mesmo, o mesmo lugar que servia de fogão a lenha para cozinhar também servia de lareira muitas vezes. Por isso, se colocava as esteiras em redor, o lugar onde era mais quentinho, e se deitava pai, mãe, as crianças tudo. Levantar de noite, sem ter a facilidade de uma lanterna, de uma energia elétrica como temos hoje, no escuro, até pegar ali uma brasa, só para acender a lamparina e ir andando com cuidado para não pisar nas crianças e tudo, era realmente algo meio que desagradável. Por isso o homem disse: já estou deitado com a minha esposa e minhas crianças e tudo mais na cama. Então não imagine uma cama como de hoje. Era cada um, todo mundo na sua esteirinha, amontoado no seu cômodo. Mas depois de tanto insistir, aquele homem levantou e foi lá atender o vizinho, certo? Bom, só estou contando tudo isso para você entender que não era incomum, desde os tempos de Boaz, o homem deitar-se no chão na esteira, outro para ali, outro para ali, outro para ali, e já estavam acostumados com essa forma de dormir. A diferença é que naquele dia eles estavam na eira, que era um lugar a céu aberto ao relento. Bem, voltando aqui, Ruth observou onde foi que ele deitou-se e foi lá. O doutor Finis Dake diz que não só em Israel, mas nos países do Oriente Médio, a mulher deitava aos pés do marido e quando era um determinado momento da noite, ela descobria os pés do marido, entrava embaixo dos lençóis e ia engatinhando por debaixo dos lençóis, entendeu? Sem tirar o lençol de cima do marido, deitar e cobrir-se os dois, pelo contrário. Levantava ali o lençol onde ficavam seus pés, ia entrando e tudo, até se aconchegar ali no peito do marido, no braço, no seu lugarzinho, e ficar ali com ele se tivesse a noite muito fria. Ruth fez a primeira parte, descobriu os pés, mas não entrou debaixo dos lençóis, mas descobriu os pés e ficou deitada no seu lugar, próximo aos pés. Por causa do frio, os pés gelaram, o Boaz tremeu de frio e quando percebe que está com os pés descobertos, ele acorda e percebe na escuridão da noite que tinha alguém deitado aos seus pés. Mas ele não sabia quem era. E pergunta quem era. Então Ruth, é a hora em que ela diz, né, quem estava ali, que era ela, e disse: sou eu, Ruth, tua serva, estende, pois, a tua aba. Como quem diz, pega o lençol e me cobre como se eu fosse tua esposa. Era uma forma indireta de pedir em casamento, de dizer para Boaz: case-se comigo, porque descobriu os pés e de ser coberto pelo lençol do homem, isso acontecia num relacionamento conjugal, marido e mulher. Quando ela diz: me cobre com o teu manto, a tua aba, era uma forma dela dizer: case-se comigo, porque você é o remidor. Você é o remidor do meu falecido marido. Você é que vai pagar a conta para ter de volta as posses que eram dele, e quando a gente tiver o primeiro filho, vai levar o nome dele, esse filho vai ficar como se fosse filho do falecido. Você é o remidor. O Boaz, então, chama ela de abençoada e disse: bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste em tua última beneficência, que foi essa, né? Ele já tinha uma certa idade, mas ele percebeu que Ruth não estava interessado num porte físico, numa beleza física, em alguém de uma idade um jovenzinho, não. Ela estava interessada no bem da sua sogra e de restaurar os bens do seu falecido marido e do seu sogro, e de suscitar uma descendência ao seu marido que morreu sem deixar filho. Para fazer tudo isso, teria que se casar com Boaz, e Boaz teria que pagar a conta. Esse pagar a conta é que é a remissão da família, e assim a gente chega ao assunto da lição, o casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família por completo.
pagar para o que estava sendo dono da posse, né, lá na região de Belém, pagar e dizer, está aqui, libere a possessão aí, a parte que cabe à família de Elimeleque, devolve para eles, conforme diz a lei de Moisés, eu estou pagando. Era uma parte no processo. Mas tudo bem, aí ficava Noemi, ficaria Ruth nessa posse, nessa fazenda, nessa terra, e iam morrer as duas solteiras, e tudo mais, a descendência se acabaria sempre. Mas quando a Ruth descobre os pés de Boaz, ela estava dizendo, case-se comigo. Eu quero ser aquela que daqui para frente vai estar sempre descobrindo os teus pés e entrando debaixo dos teus lençóis. Ela não entrou debaixo dos lençóis, repito, mas fez a primeira parte para ele entender que ali era realmente um pedido de casamento. E ele disse, muito bem, você é muito bendita e abençoada por isso. Você não foi atrás de jovens, que sejam ricos ou que seja pobre. Você realmente ama a sua sogra. Você realmente quer suscitar descendência ao seu marido e o nome do seu sogro. Você é bendita por isso. E agora ele só diz para ela, só tem um probleminha. Entre eu e você tem um outro parente que é mais próximo aí dessa situação toda. Mas pulando para o capítulo de número 4, já quando chega lá na frente, depois que o parente mais próximo não quis, agora o povo da cidade, as 10 testemunhas que foram convocadas para aquele momento, chegam e impetram uma bênção sobre eles e diz, somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E através de Ruth veio o Obed. O Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Davi foi pai de Natã. Natã teve, não Natã o profeta, tá? Teve Natã o profeta, mas teve Natã filho de Davi. E o Natã chegou até Maria, a sua descendência. E do ventre de Maria nasceu Jesus. Alguém pode dizer, mas professor, não seria Davi, Salomão e então chegar a Jesus? Não. Jesus é filho de Davi, mas Jesus não é filho de Salomão. Vou repetir, Jesus é filho de Davi, mas não é filho de Salomão. Lá no livro do profeta Jeremias, o Senhor diz, olha, para um certo rei que estava no cativeiro babilônico, e disse que dele não teria descendência para sempre no trono. Quem é que sentará para sempre no trono? Não é Jesus? É. Pois então, daquele moço lá, daquele rei, se você ver a genealogia de Jesus em Mateus, vai chegar até José. Só que José não é pai de Jesus. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Então, aquilo que Deus disse lá no livro de Jeremias, para aquele rei descendente de Salomão, que ele não teria um descendente para sempre no trono, porque parou em José. José era desposado com Maria, mas não participou no processo para o menino vir ao mundo e nascer. Nesse caso, o irmão de Salomão, Natã, filho de Davi, teve a sua descendência misturada um pouco com a descendência da tribo de Levi. É por isso que na genealogia de Lucas a gente encontra muitos nomes de levitas e da família sacerdotal. Tem um nome sacerdotal que permeia a genealogia em Lucas. É o mesmo nome com algumas modificações ao longo do tempo. Você vai ver Matatá, Matatias, Matias, Mateus, que significa também Levi. E é daí que veio Maria, e foi do ventre de Maria que veio Jesus. Então Jesus é filho de Davi, mas ele nunca é chamado de filho de Salomão. Nunca. Por causa que passou de Davi para Natã. Mas tudo bem. Voltando aqui atrás. Boaz teve Obed, Obed teve Jessé, Jessé teve Davi, Davi teve Natã, e Natã, na sequência, nasceu Maria, da qual Jesus veio ao mundo. Sendo assim, a remissão não foi apenas da família de Elimeleque, mas a remissão foi de toda a geração
de Davi até chegar no Senhor Jesus Cristo. O casamento de Ruth e Boaz foi a remissão da família e de toda uma descendência, certo? Muito bem. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz é o que diz o terceiro tópico, é exatamente isso que já estou comentando. E agora quero lhe falar um pouquinho sobre a diferença entre remissão com C cedilha, como está no assunto da lição, e remissão com 2 S's. Remissão, qual a diferença? Remissão com C cedilha está aí. Perdão por pagamento ou contrapartida. Que essa remissão com C cedilha hoje se usa assim. É claro que a palavra remissão com 2 S, a gente pode dizer que ela já abarca tudo? Abarca, mas só para você entender qual é a diferença, alguém pode ter estranhado a palavra remissão com C cedilha aí na lição, mas é por isso, é só para simplificar isso, que quando se fala em remissão e ela está grafada com C cedilha, é o perdão por pagamento ou contrapartida. Deixa eu lhe explicar assim. Vamos dizer que uma pessoa descuidada, bateu no carro do sujeito ali e amassou o carro todo. E agora começaram um bate-boca ali no trânsito e tudo mais, tudo mais. Chegou a turma do quieta, não, mas estragou meu carro e tudo. Não, rapaz, que é isso, faça isso não. Perdoa o rapaz, não, perdoa nada, isso é muito caro, olha só, estragou a lateral do meu carro todo. Então a pessoa diz assim, peraí, se eu pagar o serviço, trocar a porta do teu carro, trocar o teu para-lama, botar um novo, a gente acaba o assunto e não precisa levar à justiça? Se você botar tudo novo aí no meu carro, acabou o problema. Eu lhe perdoo e está quitado. Então pronto. Está aí sua porta nova, está aí seu para-lama novo, pode botar e tudo. Está aqui, está paga a despesa aí do serviço. Aí o dono do carro então diz, então estamos de boa, dá as mãos, somos amigos e tudo. Isso aí foi uma remissão com o pagamento ou uma contrapartida, certo? Foi o que Boaz fez. A família de Noemi, seu marido, seus filhos, tudo foi remido, mas com o pagamento feito por Boaz. Mas a remissão com 2 S's é o perdão por misericórdia. Foi o que Jesus fez lá na cruz. Ele pagou o preço. Pronto, se Jesus pagou o preço por mim, então eu estou devendo ele agora. Jesus pagou o preço por todo pecador, então estamos devendo ele agora. Estamos? E esse seria o correto. Dizer assim, bom, Jesus pagou por mim, agora estou devendo a Jesus. Todavia, quando o Senhor diz na sua palavra que és perdoado gratuitamente, é porque Jesus fez o papel perfeito e completo, que nenhum sacerdote pôde fazer e pronunciar a palavra está consumado. Jesus pagou o preço pela nossa redenção. E ao perdoar-nos a dívida, ele fez a remissão. Então ele nos resgatou, certo? E nos remiu. Essa é a remissão com 2 S. É o perdão por misericórdia. Jesus olhou e viu que a gente não tinha condição de pagar para ele de volta. Não teríamos como pagar. Se não temos como pagar, então ele usou de misericórdia e diz assim, não precisa me pagar de volta. Eu paguei o que você não podia pagar e você não precisa me pagar, está perdoado sua conta. Então ele nos resgatou e nos remiu. Essa é a remissão com 2 S's. Quando você vê aí qualquer texto grafado com 2 S, é o perdão por misericórdia, é a remissão que não precisa pagar de volta. Todavia, porém, nós somos servos da orelha furada. E você pode dizer misericórdia, o que significa isso? Para quem lê a Bíblia já entendeu. Quem está acostumado a ler a Bíblia já entendeu o que eu quis dizer. Mas eu vou falar um pouquinho para quem talvez não entenda. Lá no livro de Levítico nos diz que quando a pessoa fosse o servo de alguém e chegasse a época dele ter a alforria, dele ser liberado, porém aquele servo diz, eu não quero ir embora. Patrão, Senhor, eu não quero sair daqui não. Eu gosto do Senhor, eu gosto da sua família, eu já me afeiçoei a vocês, eu quero continuar sendo seu servo. Mas não precisa, meu filho, a lei diz que já cumpriu o tempo, você não precisa continuar sendo meu servo. Não, mas eu quero continuar, até já estou acostumado com o povo do local, já me acostumei a essa cidade, já até me casei, constituí família, eu quero continuar sendo seu servo. Você tem certeza que quer continuar? Quero. Então chamava-se as autoridades, olha, ele está liberado, ele não precisa mais ser meu servo, mas ele disse que não quer deixar de ser meu servo. Então pegava-se a orelha do rapaz, do moço,
Pegava uma sovela dessas de fazer buraquinho em cinto, de couro, né? Batia com o martelo aqui em cima do cepo, ficava aquele rombo, aquele buraco. Fazia-se um anelzinho de couro e colocava esse brincozinho de couro na orelha desse rapaz. E por onde ele andasse, o pessoal ia saber que ele era um servo livre. Como assim? Ele serve por livre e espontânea vontade. Ele não serve por uma imposição da lei. Ele não serve porque tem um débito a pagar. Ele não serve porque foi coagido a isso. Ele serve porque serve de coração, porque ama o seu Senhor. Então Jesus nos resgatou, pagou o preço e nos remiu por misericórdia quando perdoou a dívida. E agora você e eu, crentes em Cristo, somos seus servos por amor e em gratidão por tudo que ele fez por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que ele nos dê da sua graça e da sua misericórdia uma boa aula, que esta lição venha realmente servir para melhorar o nosso cabedal de conhecimento e ver que as misericórdias de Deus são infinitas. Eu espero você até no próximo vídeo. E peço que você curta, compartilhe e comente esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.